Analisando nossas próprias partidas, parte 20. Todo enxadrista gosta de ganhar as partidas, obviamente. Desde o lance número 1, o enxadrista luta pela vitória, mas nem sempre é possível e às vezes uma partida muito lutada termina em empate. Esse foi um caso. Meu adversário jogou E4, joguei C5, siciliana, C3, aqui é a variante Alapim, D5, E toma D5, dama toma D5, D4, cavalo C6, bispo E3, C toma em D4, C toma em D4, E6. Aqui eu preparo já o bispo para jogar em B4, porque os próximos lances do meu adversário serão cavalo C3. Então eu vou cravar ele aqui para minha dama continuar o máximo possível no centro. Uma dama centralizada é sempre importante. Aqui poderia ter sido jogado também, até melhor, E5, já resolvendo a questão do centro. E em caso de D toma em E5, a dama, rei toma, cavalo versus E5 e a posição está bem igualada. Mas eu joguei E6, então na próxima vez vou jogar E5. Cavalo C3, como eu disse. Bispo B4, cravando. Agora o cavalo branco não pode tomar a dama porque está cravado. Cavalo F3, cavalo F6, bispo D3. Vejo que meu adversário está com o centro bem forte, está com todas as 4 peças desenvolvidas, mas eu também tenho 4 peças desenvolvidas. Meu adversário, eu fiz o roque, meu adversário também. Daí agora que o rei já foi rocado, eu tenho que tomar esse cavalo. Caso contrário, ele agora poderia tomar minha dama. Aqui eu também poderia ter jogado dama H5. Então é outra forma de evitar essa troca de bispos aqui. Seria também outra possibilidade. Mas eu tomei C3, ele toma com o peão. Joguei dama A5, já atacando esse peão. E a minha ideia inicial era jogar B6, para proteger também aqui B7 e também desenvolver o meu bispo via A6. Então eu já poderia ter feito isso nesse momento. Só que a ideia é não jogar bispo A6 e sim B7. Então torre 1 e bispo B7. Agora meu bispo está numa diagonal boa. Também foi feito a máquina aqui, está montada a máquina. Se esse cavalo sair daqui, há a possibilidade de sacrifício aqui devido ao mate em G2. Depois de dama A5, meu adversário jogou dama D2, que poderia ser também dama C1 ou até mesmo dama C2. Depois de dama D2 eu joguei B6, com aquela ideia de desenvolver esse bispo. Vejo que esse bispo em C8 ele está um tanto que preso pelos próprios bispos, então a ideia é fazer ele desenvolver, fazer ele ter um raio de ação maior. Também poderia ter sido jogado aqui cavalo D5, ou posso ameaçar aqui, já estou ameaçando. Posso também trocar em E3 para evitar que meu adversário fique com um par de bispos. As brancas estão um pouquinho superiores aqui. Então após B6, meu adversário jogou bispo G5. A ideia é trocar aqui em F6 e fazer com que a minha estrutura de peões fique um tanto debilitada aqui. E há o perigo também da dama vir aqui a H6, depois de tomar em F6. Joguei cavalo D5. Aqui meu adversário jogou C4. Melhor teria sido aqui dama B2, com a ideia de desenvolver a dama para um lugar melhor e evitar a troca de damas. E em caso de bispo A6, aí C4,
Aí eu posso jogar a dama lá em C3. Depois da troca das damas, ele joga a torre FC1 e eu venho com o cavalo. Aqui também, as brancas estão levemente superiores, mas tá um jogo bem igualado. Apesar desse cavalo estar um tanto à margem, não é recomendável jogar. Na próxima oportunidade eu tenho que tentar tirar esse cavalo, por ele em um local mais importante, mais que ele tenha mais eficácia. Sim, depois de C4, que é considerado um erro pequeno, mas é um erro, eu tomei em D2, troquei as damas, depois bispo toma a dama. Aqui foi o meu erro, primeiro erro um tanto que grosseiro, porque eu deveria ter jogado cavalo F6, né? Agora eu tenho a possibilidade de jogar a torre aqui, criar um certo ataque nesse peão, apesar que ele pode defender tanto com o bispo C3 como o bispo E6, E3. Muito bem, depois de cavalo DB4, que é um erro, na verdade eu queria trocar. Ele jogou esse lance aqui que é forte, porque ele crava aqui a torre e ele já está ameaçando ganhar uma peça. Depois que eu fiz esse lance meio duvidoso, então às vezes é seguido de um outro errinho, e assim às vezes a gente vai comprometendo a nossa posição. Aí eu tive que jogar F5 para atacar esse bispo, fazer com que ele saia dessa diagonal boa aqui. Aí ele tomou em B4. Poderia também ter jogado bispo B1. As brancas estão levemente superiores, mas eu acho que aqui foi mais difícil de resolver os problemas que vieram em seguida. Eu tenho que tomar em E4. Eu perco a qualidade aqui, que ele tomou em minha torre em F8, eu tomei em F3. Ele jogou o bispo para D6. E aqui eu tomei em D4. Deveria ter jogado o bispo A6 para atacar esses peões. Veja que agora os dois peões estão sendo atacados. E essa torre também está na direção do bispo. Então eu tenho que tentar retomar, ganhar qualidade novamente para estabilizar, para igualar o jogo. Então depois de G3, poderia tomar aqui em C4, aí torre F, C1 e B5. As brancas estão levemente superiores devido ao par de torres, mas talvez aqui dá para segurar a posição. Mas eu não joguei o bispo em A6, tomei em D4. Então ele tomou lá em G3, em F3. Aqui também é possível jogar torre FD1. Daí depois do cheque, rei F1, bispo A6. Veja que o meu bispo está na direção do rei dele, então isso é algo bom. Bispo E5 e bispo toma em C4. Aqui as brancas ainda estão com uma vantagem, mas talvez seja possível entrar no final empatado. Mas provavelmente as brancas ganham. Então G toma em F3. Eu tomo lá com cheque. Rei G2. Bispo B7. Veja que eu estou colocando meu bispo na mesma direção do rei dele. Então já a ameaça é mover meu cavalo com cheque. Retoma lá em F1. Talvez iguale a situação aqui. Ele saiu, ele descravou, saiu dessa cravada. Também seria possível aqui. Torre F, C1. Torre D8 e C5. De acordo com os computadores, aqui está uma posição igualada. Mas se a gente for pensar, o único problema que as brancas têm é que esse peão está ainda
ele não está passado. Então depois que eu tomar em C5, esse peão não é um peão passado. Então é menos um problema para as pretas. Então depois de rei G3, eu joguei cavalo D2. C5. Então meu adversário ficou com medo desse duplo aqui, né? Cavalo E4 cheque, então caiu o bispo. E ele também não queria perder esse peão. Ele achou que esse peão seria importante. Então ele preferiu defender o peão. Aqui poderia ter jogado também. Vamos ver. Poderia ter tomado aqui. Ele atacaria meu torre F1. Eu já não tenho mais o cheque e o duplo aqui no bispo. Tomaria do mesmo jeito. Ele retoma em C5. As pretas estão com a mínima vantagem. Eu não mudaria muito o que aconteceu na partida. Estariam igualados do mesmo jeito. Deixa eu salvar aqui. Então, não mudou muito. Eu tomei em F1 com cheque. Meu adversário retomou com a torre, é única. E eu tomei em C5, ele retomou em C5. Veja que a posição mudou muito pouco pro que a gente viu anteriormente naquela variante. Aí meu adversário, eu joguei bispo D5, atacando o peão dele. Poderia também ter jogado A5, mas as pretas estão com a leve vantagem aqui, mas nada que seja vitorioso. Apesar de estar com um peão a mais, mas os bispos de cores opostas também facilitam a vida de quem tem vantagem. Joguei bispo D5, centralizando o meu bispo e atacando o rei ou o peão em A2. O adversário defendeu o peão, avançando. Joguei A5. Também aqui a gente poderia ter trocado esses peões da coluna A. O bispo toma, eu dou cheque. Rei move, eu tomo lá. Também aqui é uma situação de empate. 2 peões e 3 peões, mas não é possível criar um peão passado, não é possível fazer muita coisa. Esse bispo pode voltar, está defendendo bem esse peão, então é um empate. Então A5. Meu adversário jogou torre B1, torre C8, atacando o bispo. Jogou bispo D4. Também torre C1 defendendo, é possível. Não mudaria muito. Bispo D4. Torre C4. Atacando o bispo. Bispo E5. Também torre E1. A torre pode sempre estar atrás do bispo defendendo. Então bispo E5. Torre E4. Eu fui atrás do bispo tentando criar alguma situação de vantagem. Tomar esse peão. Na verdade a ideia aqui principal era tomar esse peão, para transformar esse peão em um peão passado, mas não é fácil porque ele se defendeu bem. F4. Aqui eu ganho o peão de A, mas mesmo assim não foi possível converter. Ele jogou F2, rei F2, torre H4 seria melhor. Eu tomaria aqui em A3, mas a vantagem das pretas é mínima. Não sei se é possível converter. Provavelmente não, só com o erro do adversário. Então, rei F2 é considerado um erro, mas um erro difícil de ser aproveitado. Tomei em A3, torre C1. Aqui também tem um probleminha desse peão, porque ele está ameaçando dar cheque. Outro cheque, tomar aqui. Então tem que tomar cuidado. Eu dei um cheque antes, só para ver para onde que ele ia. Rei G3. Aqui poderia ser
Rei E3 também seria melhor, centralizar o rei. Rei G3. Torre G2 cheque. Quis isolar o rei para esse lado, para ver se eu conseguia subir esse peão, avançar. Mas o problema é que esse bispo também pode ser, ele está defendendo muito bem essa casa, então ele pode ser até sacrificado em caso de perigo. Mas daí a história já é outra. Se eu consigo trocar esse peão pelo bispo, daí já a minha vantagem é bem superior. Mas às vezes, pelos peões estarem aqui desse lado, não é possível converter. Então, situação bem complicada. Rei H3, A4. Aqui é considerado erro. Aqui eu deveria ter jogado H5. E conforme Stockfish eu estou bem melhor. Porque a ideia é jogar Torre G4 e Bispo G2 mate. Então vamos ver quais seriam as defesas do meu adversário. Depois de H5, eu jogaria Torre C3 para defender aqui essa casa. Ele viria em Torre G3, ó. Já não tem mais o mate aqui. Mas estou em vantagem? Não é tanta vantagem, né? Torre G3. Não tem mais o cheque aqui porque ele toma de torre. Então a vantagem das pretas... Existe uma vantagem, mas é mínima. Não sei se é possível converter. Vamos salvar. Nova análise. Então, depois de A4, que é considerado um erro, não vi nada melhor. Eu queria colocar esse peão aqui em A2 para deixar ele próximo da coroação, mas não, meu adversário jogou bem. Torre C5, ver qual é a ameaça, que é tomar meu bispo e daí tomar a torre. Veja, você elimina um defensor. Você elimina o bispo que defende a torre. Então elimina aqui, eu tomo aqui e ele retoma lá. Então eu tenho que mover minha torre ou fazer algo. Então joguei torre G6. Poderia ser torre G1 também. Veja que o rei do meu adversário está cortado. Ele não pode passar para cá. Isso me dá vantagem. Mas é uma vantagem que eu não consegui converter. Então, torre G6, torre A5. Meu adversário foi atrás do peão. E aqui ele poderia ter dado cheque também. Rei F7, torre C7 cheque, rei F8, torre C8 cheque, rei E7. Vejo que meu rei vai se aproximando. Torre C7 cheque, rei D8, torre A7 e bispo E4. A ideia aqui é dar cheque aqui e fazer com que ele venha, ele se aproxime. Que daí o bispo estando aqui em cheque, dando cheque aqui, ele vai ter que mover o rei para cá. Aí eu dou cheque com a torre. Mas mesmo assim acho que mate, não tem mate, porque meu rei está muito longe. Muito bem. Torre A5, que é considerado um erro, mas assim, são situações de final bem difíceis de ser jogados com precisão, e também porque nesse momento a gente já está com pouco tempo, então você tem que jogar meio rápido. Eu defendi o mais simples, joguei bispo B3, defendendo o peão. Aqui também o computador sugere H5, que é o lance muito superior. Depois de rei H4. Depois de rei H4, tem algum cheque aqui. Daí tenho como
cravar deixar o rei do adversário atrás da minha torre, que tem o bispo. Depois aqui, H3, tem um cheque aqui. Rei G5, torre F5, cheque. Rei H4, G5, cheque. Mas meu adversário consegue escapar. Bispo D1. As pretas têm a vantagem, mas é de difícil conversão. Então, torre A7, rei F8, aqui H6 poderia ter sido jogado também, que a ideia é, em caso de cheque, você ter um esconderijo. E também você pode depois avançar para G5 e criar alguma rede de mate aqui. Tenho chances, estou melhor na posição, mas não é fácil de converter. Bispo D5 tem sempre essa ideia de jogar o bispo aqui dentro do cheque. Muito bem, vamos voltar. Rei F8. Aí bispo D6, cheque. Ou torre A8, cheque. E eu vou para cima da torre. Mesmo que eu perca esse peão aqui. Daí, perdendo mais um peão, as chances de vitória diminuem mais ainda. Bispo D6, cheque. Rei E8. Rei H4. Rei D8. Agora eu queria vir para o lado de cá, para ter a chance de subir, talvez apoiar o avanço do peão. Bispo E5, bispo F8 também é possível. Esse peão vai cair de qualquer jeito, que ninguém não tem como proteger ele duas vezes, a não ser dando cheque em H6. Daí o rei move, você joga H6, G6. Mas daí o rei sai o rei pode vir para o centro do tabuleiro, então é uma troca. Rei C8, bispo G5, toma em G7. Então agora eu fui atrás da torre. Rei B8, bispo D4. Também torre D7 poderia ter sido jogado, com pouca vantagem das pretas. Bispo D4, torre H6, cheque. Não tive outra escolha, eu tive que forçar meu adversário a sair dali, tentar ganhar esse peão aqui em H2. Rei G3, torre G6, cheque. Rei F2, H5. Aqui está igualada já a posição. Não tem muito o que fazer. Aqui o computador sugere torre H6, mas daí o rei volta para G3, torre H5. O interessante seria que eu conseguisse colocar minha torre atrás do peão para poder avançar, mas mesmo assim, em desespero total, ele pode ou sacrificar ou pôr o bispo em A1 e evitar a promoção. Então, depois de H5 está bem igualada a posição. Torre H7. Vejo que meu adversário vai atrás dos peões. Que você avança os peões, eles também ficam mais vulneráveis. Bispo D1, defendi. Vejo que meu bispo está fazendo a dupla função de defender em H5 e A4. Bispo E5, cheque. Torre C8, rei C8, rei E1. Foi atrás do meu bispo agora. Bispo F3, rei F2, bispo G4. Aqui eu também poderia ter jogado bispo D5, mas daí eu perco o peão em H5. Daí é uma declaração de empate também. Então eu quis segurar o peão o máximo possível. Aí ele jogou H3 para forçar essa troca. Tomei em H3, ele tomou em H5. Joguei bispo F5 e ele veio, centralizou o rei. Vantagem das pretas é mínima. Também aqui torre H7,
manteria o meu rei cortado na 8ª fila. Então rei E3, aí rei B7. Agora vejo que eu aproveitei essa não jogada do meu adversário aqui em torre H7 para mandar o meu rei para frente, para o centro do tabuleiro, talvez ajudar no avanço desse peão. O meu adversário vem, ó, rei D4, rei B6, torre H8. Vejo que agora ele vai começar a dar cheque pelas costas. Torre G3, eu também vou dar cheque agora. Torre B8, cheque. Rei A7, rei C4, torre E3, torre B4. Vejo que aqui tem alguns lances interessantes. O que eu estou ameaçando? Tomar o bispo dele aqui, fazer a mesma coisa que ele estava ameaçando naquela hora. Tomar o bispo aqui e tomar com o rei a torre. Então meu adversário foi também, jogou corretamente, jogou torre B4. Aqui tá completamente igualada a posição. Agora também meu adversário está ameaçando aqui, ó, bispo D4, cheque, ganha a torre. Então aqui eu decidi trocar tudo para ver se tinha chance, mas aqui como está igualado não tem nada o que fazer. Rei B5, torre B4, cheque, rei toma B4 e bispo C2, e nós concordamos em empate. Então veja que foi uma partida que os dois lutaram para tirar alguma vantagem. Todo mundo queria ganhar, logicamente, mas não foi possível. Em alguns momentos eu cometi alguns deslizes, meu adversário também. Então é um empate. E assim acontece com os grandes jogadores também. Se é uma partida empatada, mas que foi lutada, já é um bom caminho. Estamos no caminho certo. Os grandes jogadores empatam bastante porque jogam corretamente. Então nós estamos no caminho certo.